Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 3 de junho, sábado da 8ª semana do tempo comum. E eu quero começar essa Lex Divina fazendo um convite. Estamos aí iniciando o nosso mês. Junho nos lembra o quê? São João Batista. Mas nos lembra também festa junina. E hoje a nossa paróquia aqui no Rio de Janeiro, São João Bosco, está tendo uma festa junina. Então você é convidado, você que mora no Rio, a participar conosco. Teremos a Santa Missa. E logo mais estaremos aqui na nossa paróquia, no ginásio da Comunidade de Sementes do Verbo, esse momento festivo com barracas, comidas típicas, apresentações das crianças do Balé Santa Teresa. Então você não pode perder essa oportunidade de estar conosco e também contribuir para que a obra de Deus ela continue a sua evangelização através da nossa paróquia. E hoje é um dia de pedirmos a intercessão de São Carlos, Luanga e companheiros. A primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico. Por isso eu te dou graças e te louvo, e bendirei o nome do Senhor. Em minha juventude, antes de minhas viagens, procurei abertamente a sabedoria na oração. À porta do santuário, apreciei-a, e até meu último dia a procurarei. Na sua flor, como uva amadurecida, a meu coração colocava sua alegria. Meu pé avançou no caminho reto e desde a minha juventude a procurei. O pouco que inclinei meu ouvido, eu a recebi e encontrei muita instrução. Graças a ela progredi. Glorificarei aquele que me deu a sabedoria, porque decidi pô-la em prática. Procurei ardentemente o bem. Não serei confundido. Minha alma lutou para a possuir. Observei atentamente a lei, estendi minhas mãos para o céu e deplorei minhas ignorâncias. Dirigi minha alma para ela e na pureza a encontrei. Muito bela essa leitura de hoje. Primeiro ele começa dizendo, te dou graças e te louvo e bendirei o nome do Senhor. Então, esse convite, essa semana toda, as leituras têm nos convidado a esse louvor, a essa gratidão, a reconhecer, a bendizer o nome do Senhor, a reconhecer as suas maravilhas. Em minha juventude, antes de minhas viagens, procurei abertamente a sabedoria na oração. Então, ao convite que é feito a cada um de nós, procurarmos abertamente a sabedoria na oração, onde recebemos uma vida de oração na intimidade com Deus, é que recebemos a sabedoria, e a sabedoria é um dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo recebemos de joelhos, diante do Senhor, no espírito de oração. É de lá que recebemos esse dom da sabedoria para prescrutar o mais íntimo do coração de Deus. E por último, já no finalzinho da leitura, vai dizer assim, dirigi minha alma para ela e na pureza a encontrei. Então, dirijamos a nossa alma para o Senhor, unamos o nosso coração ao coração de Deus, recebamos essa pureza de alma, essa pureza de coração, daqueles que têm o coração unidos a Deus, aqueles que têm esse gesto como discípulo amado, que encosta a nossa cabeça no peito de Jesus e escuta de Deus, recebe dele aquilo que ele tem para cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 18. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio e simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. Então a leitura, o salmo de hoje, vai dizer tudo que o Senhor é, Primeiro, o preceito do Senhor é reto, alegra o nosso coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os nossos olhos. Então, ele vai dando tudo que o Senhor, os adjetivos que o Senhor é para cada um de nós. O temor do Senhor é puro e é estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e são justas igualmente. Então, se você quer uma receita para saber qual é a pedagogia de Deus, pega o Salmo 18, reza com ele e recebe ali o que o Senhor trabalha no meio de nós. Quem é o Senhor Todo-Poderoso? Quem é esse Deus, o qual todos os dias nós somos chamados a glorificá-lo, a bendizê-lo, a estar em sua presença, As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. Então,
o verdadeiro e justo é o próprio Deus. E as decisões que o Senhor toma, se nós nos colocamos de fato na sua escuta, nós entramos nesse caminho de verdade e de liberdade. São mais desejáveis do que o ouro, muito refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. Então, a palavra do Senhor é como esse mel que escorre e que cai na terra do nosso coração, como esse bálsamo para cada um de nós. Então, é esse convite que o salmista vai nos fazer hoje a cada um de nós. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 11. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-la? Jesus respondeu: eu vou propor-vos uma só questão. Respondei-me e vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato um profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Esse evangelho já é engraçado. Jesus vai ser questionado e ele questiona aqueles que vão questioná-lo. E como eles têm medo de não dar resposta, ele também diz: eu não darei resposta. Porque ele diz: se vocês não creem e não acreditam, então fiquem sem a resposta. Eu sou aquele enviado, né? A minha autoridade me é dada pelo Pai. Se vocês não querem reconhecer a autoridade, não querem reconhecer a minha presença, vocês vão continuar na escuridão, na ignorância. E ele devolve quase que na mesma proporção. Ele é questionado e ele vai questionar eles. Respondam-me, diga-me, né? No que é que vocês acreditam? Da onde vem o batismo? E eles ali com medo de aceitarem aquilo que de fato eles já sabiam, né? Eles não queriam atestar, eles queriam encontrar uma forma de provar que ele não tinha autoridade nenhuma, então eles se omitem. Então aqui é o pecado da omissão. E Jesus vai devolver eles: se vocês não são capazes de testemunhar, não são capazes de defender aquilo que vocês creem, então vocês vão continuar na ignorância e na escuridão do pecado. Então, devemos fazer uma reflexão quando nós temos medo, vergonha, ou quando nós não queremos reconhecer de fato a autoridade do Senhor no meio de nós. Cuidado, porque se nós negamos o Senhor, Ele também pode nos negar. Se nós não reconhecemos o seu poder e a sua onipotência, o Senhor também pode negar a cada um de nós. Não porque Ele é um Deus vingativo, mas porque de fato o Senhor nos coloca na atitude de questionamento e nos faz verdadeiramente reconhecer e voltarmos para o mistério ao qual nós estamos aqui hoje. Então, peçamos ao Senhor, de fato, essa graça nesse dia de termos a ousadia e a coragem de testemunhar e de reconhecer, de fato, as maravilhas do Senhor, o seu poder no meio de nós. E hoje, como eu falei, a igreja celebra São Carlos, Luanga e companheiros. Então, vamos descobrir quem é esse santo hoje na igreja. Ele é padroeiro da juventude africana. Atraído pelos missionários da África, chamado de Padres Brancos, fundados pelo cardeal Lavigiere, Carlos, que pertencia ao clã Naguib, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou chefe dos jovens pajens que serviam à corte do rei em Uganda, na África, que há poucos haviam se convertido, sendo ele um exemplo de um incentivador desses fiéis, seguidores da fé católica, e recebendo em 1934 pelo Papa Pio IX o título de padroeiro da juventude africana. Devido às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fosse confundido com os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres que foram causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Um pajem de 17 anos, chamado Dionísio, foi visto ensinando religião. Assim,
De próprio punho, o rei atravessou seu peito com uma lança, deixou-o agonizando por toda a noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Usou este exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé, seguido de outros 15, quando em sua corte o rei separou os pajens entre os que rezavam e os que não rezavam. Então, olha que bonito a fé deste jovem que quis defender ali o povo africano, defender a fé deles e que não teve medo de evangelizar. E assim como ele e seus companheiros foram martirizados. E hoje vivemos tantos martírios brancos, já não vivemos essa realidade tão nua e crua, mas o quanto ainda é difícil a evangelização na África. E nós precisamos verdadeiramente de pessoas que queiram dar a sua vida por esse povo, que desejam viver a sua fé, mas que hoje talvez padecem por falta de pessoas corajosas que deem a vida pela evangelização. Então, pensamos nesse dia um coração de intercessão, né, por toda a África, no mundo inteiro. Claro que a África há vários países com situações diferentes, com desafios diferentes, mas rezemos hoje, né, pedindo a intercessão de São Carlos, por esse povo que sofre e que hoje precisam de verdadeiros missionários que deem a vida por eles. Então, tenhamos um belo sábado nesse dia e que Deus os abençoe.